Nosso primeiro hino será Aleluia. Amém. Iremos cantar agora E a Sua, Jesus. Agora, para a entrada dos componentes da plataforma, iremos cantar Abana Alad, Pai Nosso. Assim que o hino for tocado, aqueles que puderem se coloquem em pé. وإن رمت الأداء
وإن رمت الأذان فدا حجاز يداوي النفس للهم يزيد. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Podem se assentar. Nesse momento, peço que voltem a ficar de pé, porque hoje temos a presença do irmão marroquino, do nosso irmão Amini. E ele vai dizer a surata número 1 do Alcorão Karim, mostrando que existe uma identidade muito parecida entre os fiéis muçulmanos e os fiéis cristãos. Relembrando que nós tínhamos aqui um acordo de aproximação entre cristãos e islâmicos, para que os islâmicos considerem Jesus não apenas como profeta, mas como o Messias e o Filho de Deus. Então, nesse momento, esse ilustre visitante muçulmano, que tocou magistralmente o violino ao cantarmos o Pai Nosso, ele vai dizer a oração da surata número 1 do Alcorão Karim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Agora podem se assentar. Meu gestor me chamou à porta de sua casa luxuosa e disse: abandona essa fé de guardar o sábado. Fui demitido da empresa e agora sim, a minha fé passou a ser provada. A partir daquele momento eu via que Deus estava comigo. Aquilo era uma prova viva de que Deus não havia me abandonado. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Uma farinha e 2 ovos. Eu vivi o auge da minha carreira profissional. Por muitos anos, trabalhei em uma grande companhia, com um bom salário e reconhecido por todos. Minha família tinha de tudo e eu sentia muito orgulho nisso. Nesse mesmo tempo, algo maior aconteceu. Ao lado da minha esposa e da minha sogra, iniciei um estudo bíblico e descobri que salário nenhum poderia pagar a alegria que eu estava sentindo no meu coração. Nos estudos bíblicos, aprendi a importância de ser fiel a Deus e em todas as áreas da minha vida. Antes de me batizar, o pastor olhou nos meus olhos e disse: Sérgio, daqui para frente sua fé será provada. Fui batizado e continuei a minha vida. Em uma oportunidade, fui reconhecido como o melhor funcionário da minha divisão e minha promoção era uma questão de tempo. Meu gestor me chamou à porta de sua casa luxuosa e disse: você será o meu sucessor e seu salário será superior a 50 salários mínimos, mas com uma condição: abandone essa fé de guardar o sábado. Naquele instante, ecoaram as palavras do dia do meu batismo: daqui em diante sua fé será provada. E eu respondi: obrigado pela oferta, mas minha fé não tem preço. Mal sabia que depois daquela conversa, a minha vida tomaria outro rumo. Fui demitido da empresa e agora sim, a minha fé passou a ser provada. Nada dava certo. Depois de um dia, buscando trabalho, cheguei em casa e fui à cozinha, como de costume, preparar o jantar. Mas quando abri a porta do armário, só tinha um resto de farinha de milho e 2 ovos. E aquela seria a nossa última refeição. Não teríamos mais nada para comer. Preparei aquele alimento para minha esposa e para o meu filho e fui chorar aos pés da cama, clamando por um milagre. No final da minha oração, quando eu disse amém, ouvi uma buzina. Era Lindenberg, um colega do trabalho. No porta-malas de seu carro havia uma cesta básica, repleta de tudo. Antes de partir, ainda pôs dinheiro nas mãos da minha esposa, me disse adeus e falou: Deus me mandou fazer isso. Quando ele foi embora, com os olhos cheios de lágrimas, vi a resposta do céu em nossa porta. Aquele milagre foi instantâneo, foi uma resposta de Deus muito rápida na nossa vida. Aquilo me deu uma força sem igual, porque a partir daquele momento eu via que Deus estava comigo. Aquilo era uma prova viva de que Deus não havia me abandonado. E as portas foram se abrindo. E com a graça de Deus, eu consegui um emprego de representante farmacêutico e passei a trabalhar administrando várias farmácias pelo Nordeste brasileiro. Por onde passo, eu levo um sorriso no rosto e a certeza de que vale a pena ser fiel ao Senhor. Hoje, eu e minha esposa somos líderes na Igreja Adventista Central de Maceió e tenho me mantido fiel à causa de Deus.
minha vida é a prova de que vale a pena ser fiel ao Senhor, mesmo em toda e qualquer circunstância. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade com os teus filhinhos. Agora, Senhor, através dos nossos dízimos e ofertas, nós vimos aqui te adorar, Pai. Aceita, Pai, o Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor vê que é de coração que fazemos isso. E tudo que damos aqui, Senhor, não é de nós, tudo veio das tuas mãos, e das tuas mãos te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado por ser suficiente na nossa vida. E nós pedimos, Senhor, que aqueles que ainda não têm essa experiência de provar e ver que o Senhor é bom, que eles façam o quanto antes, porque é maravilhoso ter o Senhor como sócio em todas as áreas da nossa vida. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Essa música se chama Ya Allah, né? A maioria de vocês sabe o que significa Allah, né? É o Deus. E o refrão dela, eu gosto muito dessa música. O refrão dela é muito simples, Ya Allah. Mas como que a gente fala? Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allah. Muito fácil, né? A gente repete mais uma vez. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allah. Ya Rahmanu, Ya Rahim, Allah, Allah. Ya Ghaffaru, Ya Qahhar, Allah, Allah. Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Allah, Allah. Ya Fattah, Ya Alim, Allah, Allah. Ya Rahmanu, irhamna, Ya Razzaqu, irzuqna, Ya Latifu, ltuf bina, Allah. Ya Ghafuru, ighfir lana, Ya Mu'izzu, a'azzana, Ya Hafidu, ihfadna, Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allah. Mais uma vez. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allah. Amém. Obrigada, Mini e seu irmão. Deus tem umas formas muito especiais de aquecer o nosso coração, né? Então, muito obrigada mesmo pelo louvor. Queridos, agora este é um momento muito especial. Eu chamo de momento de amor. Agora é o momento de oração intercessória. Chegou o momento da intercessão. E por que eu chamo o momento de amor? Porque quando nós entramos na brecha para interceder pelos nossos queridos, isso é um ato de amor. Então, vejam assim, um monte de coraçõezinhos e anjos aqui agora entre nós. Porque agora nós vamos clamar pelos nossos, orar por sabedoria para os governantes do nosso país, do mundo. Nós vamos orar pelo pastor da nossa comunidade, ele está de férias, mas nós vamos orar por ele e por todos os líderes. Aqui nós temos um pastor aqui na frente conosco. Nós vamos orar pelos líderes da nossa igreja, pela liderança da nossa igreja. Nós vamos orar pelas causas globais e sociais. Nós vamos orar pelas áreas em conflitos, pelos necessitados. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo no mundo. Nós temos que interceder, nós temos que nos colocar na brecha por essa situação também. Vamos orar pela saúde dos nossos idosos, principalmente, né? Nós temos muitos idosos aqui, pessoas acamadas, pessoas internadas em hospital. Vamos orar, vamos interceder por essas pessoas também. Nós vamos clamar também pelas nossas famílias, pela restauração dos lares, libertação de vícios. E também nós temos o nosso clamor pessoal, né? Eu não sei como você chegou hoje aqui, qual é o anseio do seu coração, qual é o clamor do seu coração, mas eu não preciso de ser profeta para saber que todos nós temos demandas acirradas, lutas a vencer,
e que nós temos aqui um clamor especial para nós apresentarmos diante de Deus. E tem uma promessa muito linda em Crônicas 7, no verso 14, que diz assim, 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos aqui promessa de cura. Deus, Ele está atento ao que acontece no mundo, o que acontece na nossa sociedade, nos nossos lares e aqui dentro de cada um de nós também. E Ele tem essa promessa de cura, de perdão, de restauração. Nós temos aqui também nessa manhã uma intercessão especial e nós vamos chamar um pedido de oração, intercessão especial, e nós vamos chamar aqui agora o Valmir, com o Júnior e a Aninha, e o Valmir vai falar aqui rapidinho para a gente o porquê que o motivo dessa intercessão. Sabe Said? Salam aleikum. Aqui a gente tem essa família, muito amigo nossos, né? E essa família, em 2015, eles receberam um chamado para serem missionários na Jordânia, onde ficaram lá até 2023. E tivemos o privilégio, nesse último ano deles, nós estivemos lá com eles, na Jordânia, fazendo missão com eles. Vocês lembram da Valéria Cita? O Júnior é irmão da Valéria Cita. Tá? Aí, em 2023, eles receberam um chamado especial. O Júnior recebeu um chamado para ser pastor na única igreja do Iraque. O Iraque só existe uma igreja adventista, onde o nosso irmão Júnior, essa família é a família pastoral dessa igreja. Então, por isso eu pedi esse momento para fazermos uma oração intercessória especial para essa família, porque não é fácil, né? Vocês que são da região sabem, não é fácil você falar de Jesus nessa região, é proibido, aliás, né? Então, queria pedir para o pastor Bechara que ele pudesse vir aqui e fazer essa oração especial por eles. Eles estão aqui em férias, estão retornando no final do mês, né? Querem falar um pouquinho de lá? Eu só queria, rapidamente, agradecer. O ano passado nós estivemos aqui e essa igreja foi uma grande bênção para nós, nas nossas férias aqui, e a gente queria agradecer por isso. Em retribuição, eu trouxe alguns livros que estão com o Valmir e ele vai dar livremente para quem quiser. E eu também trouxe um especial aqui para o Bechara, o pastor Bechara, o nosso livro também, que conta a história do processo que a gente teve para sair do Brasil. Então, foi um processo que aconteceu em 2015. Então, está contada nesse livro. Não está contado nada de lá. Está contado só do processo que a gente teve aqui no Brasil para deixar o Brasil e sermos missionário aonde Deus quisesse que nós fôssemos. Então, mais uma vez, muito obrigado a essa igreja tão querida que no ano passado mostrou tanto amor para a gente. Nós somos muito gratos por isso. Muito obrigado. Me sinto muito emocionado, como se estivesse para orar pelo meu próprio filho biológico, minha filha biológica e meu netinho biológico. E peço que o Senhor assista à minha oração, que ela chegue ao alto dos céus e a congregação vai se levantar para acompanhar essa voz tênue,
frágil, para que chegue ao lar celestial possante, poderosa pelos méritos de Jesus. Deus amado, clemente, misericordioso, compassivo, benigno, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso protetor, o Redentor da nossa alma. Nesse momento, este casal querido recebe do anjo Gabriel, por ordem divina, a mensagem de otimismo, fé e confiança no Teu poder. Que os anjos celestes estejam envolvendo esse casal nas suas decisões. Que lá do céu, os suspiros, os anseios e os desejos missionários deste casal sejam respondidos, atendidos pela graça infinita, inviolável, invencível do nosso Deus. O Senhor conceda a esse casal, junto com seu filhinho amado, resistência física, saúde para enfrentar o clima desértico e as oposições que são organizadas pelo inimigo, sejam protegidas essas pessoas maravilhosas pela defesa do céu, pelo poder infinito, invencível do nosso Deus. Que os anjos do céu circundem a sua casa, que o Senhor esteja presente na sala onde o Teu nome for reverenciado, na igreja onde estarão adorando o Teu santo nome. Que a proteção infalível do céu esteja com esta família maravilhosa e estes servos de Deus sejam fortalecidos e nós nos encontremos um dia na subida para as mansões eternas, juntos com aqueles com quem eles vão trabalhar, operando uma transformação e um poder excepcional para que haja conversões, que haja a graça celestial, que todos gostem dele, Senhor, e que eles sejam amados, protegidos e abençoados. O Senhor fortaleça a sua família que fica no Brasil, orando por eles, que essas orações sejam atendidas, que o Senhor coloque esta mão divina sobre a cabeça desta menina e deste moço, servos de Deus, e desta criança, Senhor, para que se desenvolva com espírito missionário como seus pais têm. Que a graça do céu os assista e os abençoe para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridinho. Júnior, Deus te abençoe, querido. Muito obrigado. Tchau, queridinho. Obrigado, pastor. Queridos, hoje eu estou especialmente feliz, porque gentilmente eu fiz um convite para o pastor Marcelo Scheffer estar aqui conosco hoje, compartilhando a palavra. E depois, conversando com o pastor Márcio Felipe, o pastor Márcio Felipe falando, é férias dos pastores. Eu falei, puxa vida, que coisa, eu fui importunar o pastor Scheffer nas férias dele, mas ele tão gentilmente aceitou estar aqui conosco hoje. Eu estou especialmente feliz por isso. E eu sou muito abençoada, porque o pastor Marcelo Scheffer, ele me pastoreou a mim e ao Ri, no momento que nós, principalmente eu, assim, estava um pouco perdida. Não estava perdida, mas em algumas situações assim, porque você sabe que quando uma mulher ela conhece um homem, ela quer se casar, e ela faz um monte de planos, ela quer casar, ela quer fazer convidados, ela quer isso, quer aquilo.
E eu sabia que para eu casar, eu precisava de me batizar e tudo mais, aquela coisa toda. E nós chamamos, então, o pastor Marcelo Scheffer. Você lembra, pastor, que você foi à nossa casa? E aí chegou lá, o pastor Marcelo Scheffer pegou e falou, eu falei para ele do meu sonho de casar, que eu queria casar e tal. Aí ele falou assim, então, só que vocês não podem casar na igreja. Vocês já se casaram. Vocês estão já morando já há um tempo junto. E por que eu falo que eu sou abençoada? Porque Deus colocou, o pastor dos pastores colocou um pastor sério na nossa vida para nos conduzir de maneira séria, não de maneira leviana, como às vezes acontece por aí. Então, e ele falou conosco, ele expôs tudo para mim. Eu lembro que eu fiquei muito sentida, eu comecei a chorar, assim, sabe? Porque, como assim eu não vou poder casar? Né? Eu quero casar, eu quero receber as bênçãos de Deus. E ali, então, ele teve toda uma conversa muito séria, como deve ser, mas com tanto amor, pastor, eu senti tão amada por Deus através de ti, e o Senhor nos colocou nos trilhos certos. O Senhor nos mostrou o que deveríamos fazer para reparar a nossa situação de maneira que honrasse e glorificasse a Deus. E depois, na sequência, nós viemos parar aqui na comunidade, aonde encontramos um outro pastor também, que é um servo de Deus, um homem de Deus, aonde conduziu tudo, e nós nos batizamos, e nós nos casamos, nós nos batizamos, e estamos aqui para servir ao Senhor. Então, pastor, muito obrigada por tudo, obrigada por ser esse homem de Deus, e que Deus se manifeste mais uma vez em ti e através de ti. Deus abençoe. Quero saudar os irmãos aqui com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom estar aqui mais uma vez. Eu acho que é a terceira vez que tenho a oportunidade de vir aqui à comunidade. A outra vez já faz bastante tempo, alguns anos. E agradeço à irmã Lucy pelo convite, em nome aqui da igreja, por essa oportunidade de estarmos aqui para partilharmos a palavra de Deus. Bom revê-los, a irmã Lucy, o irmão Ricardo. Tive a alegria de estar com eles durante um ano, nesta outra igreja. E vejo aqui também o irmão Zenildo, a irmã Cecília. Tive a alegria de estar com eles 3 anos em Diadema. Continuam lá? Não. Irmã Cecília, me permita dizer aqui, é um milagre de Deus. Na verdade, todos nós somos. Nós só chegamos aqui porque Deus esteve com a sua mão sobre nós durante esta noite, durante a semana. Senão não haveria respiração, não haveria um dia, não haveria nada para nós. Mas a irmã Cecília é um caso assim claro em que Deus decidiu preservá-la. Muitos oraram e nós vimos Deus colocando a mão na sua saúde. E toda vez que eu vejo a irmã Cecília, eu me lembro disso. Deus teve misericórdia e você é uma prova do amor de Deus, né, por nós. É uma alegria estar aqui com o pastor Bechara também, a irmã Nájila, reencontrá-los. E com todos os irmãos, eu sei que nós temos aqui convidados, pessoas de outras congregações, não é? Me permitam dar uma palavra à família pastoral que está aqui. Deus me deu o privilégio de cuidar atualmente de 3 igrejas. Mas a gente acaba tendo colegas que são pastores espalhados pelo Brasil afora. E nós temos colegas que cuidam de 8, 12 igrejas, às vezes 20, 28, dependendo da localidade. Agora, pastor, eu não consigo imaginar um pastor que seja pastor de um país inteiro. Não dá para ter ideia do que é isso, a não ser quem está lá. Eu prometo aqui que vou orar por vocês também, porque eu fiquei aqui rapidamente pensando nos desafios que Deus tem no caminho de vocês lá. Mas Ele é maior do que todos os desafios, não é? Que Deus acompanhe e abençoe vocês na obra que vocês têm lá.
E eu queria deixar aqui um abraço também ao pastor Márcio, que foi mencionado já. Eu estava relembrando, conheci o pastor Márcio em 1987. Nós comportamos juntos aqui no bairro do Bosque da Saúde. Para vocês terem uma ideia, na época o pastor Márcio cursava o último ano do ensino médio. Ele era um menininho de tudo. E eu era só um ano mais velho, né? Como sou ainda. E eu estava no primeiro ano da faculdade de teologia. Eu estava com 17 anos e ele estava, se não estiver errado, com 16 anos. Para você ter uma ideia, esse mês que vem vou fazer 56. Então já nos conhecemos aí há 39 anos. Então aproveito para deixar um abraço aqui ao pastor Márcio, a Vânia, e temos muito carinho por esse casal pastoral também. Queridos irmãos, o título da mensagem desta manhã é A Solução para Laodiceia. Agora, para que não dê um parecer de pretensão do pregador, imagine que vem alguém à igreja e coloque como título da mensagem A Solução para Laodiceia. Algum de nós teria esta solução para uma igreja que carrega tantos problemas, limitações, dificuldades? Também não é o meu caso. Mas por isso mesmo eu gostaria de ir diretamente a um texto da palavra de Deus. Porque na palavra de Deus nós encontramos a solução para a Laodiceia. A solução que Deus aponta para nós. Eu convido vocês a lermos juntos, então, o texto de Malaquias, capítulo 4. E nós vamos ler juntos aqui o verso 5. O livro do profeta Malaquias, capítulo 4. Leiamos juntos aqui o verso 5. A Bíblia nos diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Queridos, aqui nós temos... Obrigado, Ricardo. Aqui nós temos uma partezinha da profecia do profeta Malaquias, o último antes do período do Novo Testamento, havendo um intervalo aí de aproximadamente 400 anos entre a época do profeta e a vinda de Jesus como homem. E no finalzinho de seu livro, aqui nas últimas palavras, o profeta Malaquias, ele faz aqui menção a outro profeta, o profeta Elias, que em relação aos dias de Malaquias, havia vivido no passado, por volta de 400 anos também, mais ou menos. O profeta Elias foi arrebatado ao céu e mesmo depois de 400 anos, Malaquias faz menção ao seu nome, ao seu ministério. E caberia aqui uma pergunta: qual a intenção do profeta Malaquias em mencionar o profeta Elias depois de tanto tempo dele ter sido levado por Deus? Nós entendemos que esta profecia que Malaquias deixou, ela tem dois cumprimentos. Em primeiro lugar, aquilo que Malaquias escreveu se cumpriu com o ministério de João Batista, um pouquinho antes da primeira vinda de Jesus. Então veja que interessante, nós temos Malaquias, 400 anos antes, o profeta Elias, e 400 anos depois de Malaquias, nós temos o surgimento de João Batista. E ali nós vemos o primeiro cumprimento desta profecia.
na obra realizada por este homem de Deus, João Batista, preparando as pessoas para a vinda do enviado de Deus, Jesus Cristo. Eu quero mencionar aqui alguns textos conhecidos da Bíblia, por isso vou mencionar só de passagem. Em Lucas capítulo 1, verso 17, quando o anjo comunica o nascimento de João Batista a seus pais, quando traz a eles a informação de que teriam este menino, o anjo diz assim: irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. O anjo deixa claro para aqueles pais qual seria a missão, a tarefa daquele menino. João Batista viria para pregar uma mensagem especial, designada pelo Espírito de Deus, com o claro propósito de preparar o povo do seu tempo, aquela geração, para o momento especial da chegada do Messias. Essa era a tarefa de João Batista. Com este propósito, ele nasceu. E para esta tarefa, era necessário que João Batista tivesse sobre ele, que ele fosse acompanhado, ele fosse dirigido por um poder que ele mesmo não teria. E nem eu e nem você temos. Um poder extraordinário que acompanhasse a sua pregação, para que ele conseguisse cumprir o seu propósito. E quando acompanhamos um pouco da sua história nos evangelhos, como por exemplo, no Evangelho segundo Lucas, nós vemos que de fato assim aconteceu. Foi prometido e assim foi cumprido. Em Lucas capítulo 1 mesmo, agora no verso 15, ali a Bíblia nos diz assim: pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Observem que a promessa foi feita, mas também foram dadas orientações específicas aos pais. E que depois o menino, tendo consciência do seu papel, deveria cumprir também. Havia uma parte para os pais, havia uma parte para o próprio João Batista, mas principalmente havia a promessa de Deus de que ele seria acompanhado de forma especial pelo poder de Deus. E quando vamos, por exemplo, a Mateus, capítulo 3, versos 5 e 6, a Bíblia nos diz ali: então, quando João Batista já realizando o seu ministério, então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A Bíblia mostra que a promessa de Deus cumpriu-se. A promessa de Deus cumpriu-se claramente no ministério de João Batista, conforme havia sido prometido. A sua pregação, seu ministério causaram comoção, não por um emocionalismo, não por ser uma novidade apenas, mas porque o Espírito de Deus agia através dele. E vemos aqui em Mateus as pessoas procurando por João Batista. Elas o procuravam confessando seus pecados e pediam para serem batizadas.
E sabem que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele aplicou esta profecia de Malaquias a João Batista, para que não restasse nenhuma dúvida. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 11, verso 14, certa ocasião, conversando com os discípulos, falaram sobre este assunto. Os discípulos conheciam a profecia que Malaquias havia deixado. E Jesus, falando com eles, então, disse assim: e se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir, falando de João Batista. É ele. João Batista veio para cumprir as palavras deixadas pelo profeta Malaquias. Cumpriu-se nele. Então, assim, nós não temos dúvidas de que a profecia de Malaquias falava sobre este outro profeta, designado por Deus, para preparar as pessoas quanto à chegada do próprio Filho de Deus, num momento especial da história humana, quando Jesus viria para representar a Deus e morrer por nós. Porém, a profecia de Malaquias, capítulo 4, verso 5, nós entendemos, tem ainda um outro cumprimento. Nós entendemos que João Batista, ele foi, de certa maneira, uma antecipação daquilo que Deus pretende realizar nos últimos dias, aqueles dias que também antecedem a chegada de Jesus, mas agora na sua segunda vinda. João Batista, ele antecipa a obra que Deus deseja realizar agora através de uma igreja, através de um povo. E esse povo tem uma tarefa, o chamado é para uma missão semelhante, bem parecida com aquela que teve João Batista no passado. Deus, ele tem conclamado pessoas a participarem deste povo, que se junte para proclamar uma mensagem profética, preparando esta geração para o cumprimento das profecias, em especial a promessa da volta de Jesus. Irmãos, esta é a razão de ser, esta é a missão maior da igreja. Anunciar a chegada de Jesus a este mundo pela segunda vez. Agora, não mais como criança, não irá nascer mais entre os animais, mas agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para isso, Deus convocou uma igreja, e pessoas de todos os lugares são convidadas a fazerem parte desta igreja, mas desde que tenham esta finalidade: nos prepararmos e ajudarmos outros a se prepararem para este que vai ser o maior de todos os eventos da história da Terra. Irmãos, nós temos acompanhado nesses dias aí, eu tenho certeza que alguns, quem sabe, acompanharam um pouco mais de perto, outros talvez não tenham interesse, mas ouviram alguma coisa. É impossível, com tanta informação, com tanta mídia disponível, né, ficar alheio a coisas que acontecem, como, por exemplo, a Copa do Mundo. Mesmo que você não goste do futebol, não tenha interesse, não acompanhe nada, mas é quase impossível ficar totalmente alheio. E quando a gente começa a observar os detalhes, a organização, como isso mobiliza pessoas no mundo inteiro, a gente se dá conta de que realmente é um grande evento.
Poucas coisas têm esta magnitude, não é? Mas, irmãos, quando nós falamos da volta de Jesus, não há como se comparar. Você pode até ficar distante de um evento esportivo que mobiliza pelo menos metade do mundo. Agora, a Bíblia fala que no momento em que Jesus se manifestar, não haverá ninguém, nem aqui ou em qualquer lugar deste planeta, que possa dizer assim: não, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou continuar meu trabalho aqui. Não. Não vai ter como. Vai ser o maior evento da história deste planeta. E Deus então levantou um povo, continua formando esta igreja com esta finalidade, irmãos, não temos outra. A razão de ser da igreja é prepararmos um povo do qual fazemos parte, mas também alcançarmos outros para que queiram se preparar para este encontro que a humanidade vai ter com o Criador. Nós iremos ter um encontro frente a frente com Ele. Assim como Elias tinha uma mensagem profética para um tempo profético, assim acontece com a igreja deste tempo. A igreja surge por um chamado profético para trazer uma mensagem profética, para que o mundo se prepare para aquilo que está por vir. Agora, para cumprirmos este papel, e vejam que não estamos falando de pouca coisa, a mensagem que Jesus deixou, claramente ele disse: agora vocês vão fazer discípulos em todos os lugares, entre pessoas de todas as línguas. Vocês vão procurar pessoas em todos os cantos do planeta, para que ouçam, aprendam, aceitem, se preparem. Irmãos, que tarefa é essa? Qual pessoa, qual pregador, qual igreja está em condições de realizar esse papel? Então, quando olhamos para o caso de João Batista, quando nos lembramos do profeta Elias, nós entendemos que aquele poder que esteve sobre o profeta Elias, e quando estudamos a sua história, nós vemos as coisas maravilhosas que Deus fez através daquele homem. E Tiago, ele diz assim: não nos esqueçamos de que Elias era homem como nós somos. Tiago ainda enfatiza: Elias fez coisas maravilhosas durante seu ministério, mas Elias era homem como eu e você somos, nada diferente, a não ser o poder de Deus que repousava sobre Elias. E posteriormente sobre João Batista. E agora, o desejo de Deus é que este poder esteja sobre a sua igreja. Porque, irmãos, a nossa tarefa não é menor. É tão desafiadora quanto daqueles homens. Anunciarmos a chegada de Jesus, para que a humanidade se prepare para este encontro que nós teremos frente a frente com o Criador. Mas eu gostaria de ir com você a uma outra parte da Bíblia, e eu te convido a lermos Apocalipse capítulo 3. Aqui nós vamos ler um texto que também é conhecido certamente da maioria de nós, mas eu quero relembrar com vocês o que nós temos em Apocalipse 3. Vamos ler aqui do verso 15 ao verso 18. Aqui nós encontramos a mensagem do Senhor Jesus à igreja de Laodiceia.
Nós entendemos que estas cartas às igrejas que temos aqui no capítulo 2, no capítulo 3 de Apocalipse, elas também se aplicam a períodos da história da igreja na Terra. E sendo assim, esta carta à igreja de Laodiceia, uma das aplicações é para a igreja que vive no chamado tempo do fim. A igreja que vive imediatamente antes da volta de Jesus. A igreja dos últimos dias. Então, é uma carta que se refere ao nosso tempo. Ela descreve a nossa geração. Tanto individualmente, como coletivamente, a igreja que somos. E a Bíblia nos diz aqui assim, então, Apocalipse 3, verso 15, o Senhor Jesus falando: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Nestas cartas, a gente observa que o texto segue um padrão, não é? E como nós lemos aqui no verso 15, Jesus ele se dirige às igrejas e mais uma vez também à Laodiceia. Ele começa dizendo assim: conheço as tuas obras. Talvez numa linguagem mais comum, mais do dia a dia, nós poderíamos colocar Jesus dizendo assim: eu te conheço. O que eu vou dizer, eu digo, porque eu te conheço. Não tenha dúvidas, eu sei do que estou falando. Conheço as tuas obras. E aí ele descreve a nossa condição. E eu gostaria que você fizesse agora uma rápida relação entre essa descrição desta última igreja, o período de Laodiceia, com o propósito que Deus tem em mente baseado lá na profecia de Malaquias, capítulo 4, verso 5, que cumpriu-se detalhadamente, estritamente na vida e ministério de João Batista, e que Deus deseja se cumpra em nós também, mas parece haver um conflito aqui entre o propósito de Deus e a descrição que o próprio Jesus faz da nossa realidade. Uma coisa não bate com a outra. Quando olhamos para o ministério de João Batista e vemos esta descrição de Apocalipse 3, não estamos vendo aqui a mesma situação, a mesma condição. São casos diferentes. Eu gostaria de ler para os irmãos, eu penso que já apareça aí na tela, esse texto de um pequeno livro. Ele é pequeno em tamanho, mas é grande no conteúdo. O título é Por que tarda o pleno avivamento? Ele foi escrito por um pastor evangélico nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, ele já é falecido, pastor Leonard Ravenhill. E ali ele escreveu, certa ocasião, o seguinte: em cada um de nós existem 3 pessoas. A que nós achamos que somos, a que os outros pensam que somos, e aquela que Deus sabe que somos.
Me parece que o Senhor Jesus, ao falar à igreja de Laodiceia, está mostrando isso aqui bem claro. Nós não somos o que achamos, talvez nem aquilo que os outros pensam, mas a declaração de Jesus, a descrição que Cristo faz de nós, essa é fiel. Ele não se engana. Deus sabe quem nós somos. E essa carta diz que ele deseja que a sua igreja ela seja quente ou fria. E às vezes nós podemos parar e pensar, não é? O fato da Bíblia se referir à água quente talvez seja mais fácil da gente entender quando se trata de uma aplicação espiritual. Porque a pessoa fervorosa na fé, a pessoa que está vibrante na vida com Deus, a gente já entende que ela esteja numa temperatura alta, vamos dizer assim, né? Como a água quente, fervendo, borbulhando. Mas e a água fria? Acontece que a linguagem que a Bíblia utiliza aqui neste momento, e o Senhor Jesus diz, né, quem dera fosses frio, como se ser frio fosse uma coisa boa, parece normalmente que não é. Ser quente é bom, ser frio é ruim. Mas entendamos que esta comparação é em relação à realidade que as pessoas na cidade de Laodiceia, elas conheciam e viviam. Era uma cidade que recebia águas quentes. E muitas vezes a água, quando chegava a esta cidade, ela chegava já morna. Então esta era a principal característica local. Era uma cidade de águas bem agradáveis, águas mornas. Eu imagino que alguns aqui tenham ido já, por exemplo, a um lugar terrível, chamado Caldas Novas. Alguém já foi para Caldas Novas? Irmãos, é terrível. Quem não foi, olha, nem vá. Não vá. Porque o duro é você ficar lá 5 dias, depois querer ou precisar ir embora. Porque é bom demais. Você vai numa piscina, vai ao chuveiro, qualquer lugar que você vá, aquela aguinha gostosa, morna, e você fica lá o dia inteiro, se derretendo, né? Que nem um sonrisal, né? E você fica ali, você só sai para comer. E depois você volta para a água. De dia, de noite, é maravilhoso. Porque a água morna, ela leva a gente a uma calmaria. É relaxante. A gente fica assim extremamente confortável naquele ambiente. É maravilhoso. O duro é ter que voltar para casa e encarar a realidade, não é? Então essa era a situação de Laodiceia, Caldas Novas lá da Ásia Menor. Muitas pessoas procuravam aquele ambiente que era extremamente agradável. Mas o Senhor diz assim: tomara que você fosse frio. Seria melhor se fosse quente. Mas não água morna. Queridos, porque a água quente, assim como a água fria, elas têm tremendas qualidades terapêuticas. Existem pessoas que se aprofundam nos tratamentos que utilizam apenas água. Eu, quando criança, tinha bronquite. E era um problema sério. Imagina uma criança com 7, 8 anos de idade, com todo o fogo, toda a energia, às vezes até na saída do culto, né? Enquanto meu pai sempre foi ancião na igreja, minha mãe sempre teve também suas funções. Então a gente não saía do culto e ia imediatamente para casa. A gente saía do culto, sempre levava uma meia hora para a gente ir embora. Tinha que resolver alguma coisa, fazer alguma pequena reunião. E esse era o tempo que eu ficava ali na rua, na calçada, com meus amiguinhos da igreja. E o que acontece quando junta várias crianças de 6, 7 anos? Aí começa a brincar, correr, pega-pega. Era de lei. Agora, eu começava a correr com os meus colegas, o que já me acontecia?
A bronquite. Imagina uma criança com bronquite. É um sofrimento terrível. E alguém ensinou meu pai um tratamento à base apenas de água quente e água fria. Então eu me sentava numa banheirinha, ele colocava uma tábua assim, e ia fazendo compressas aqui nessa região do corpo, água quente, depois água fria. Água quente, água fria. Eu não sei quanto tempo nós fizemos isso. Mas, irmãos, sarei. Sarei apenas utilizando água. Água quente, água fria. Água quente, água fria tem qualidades terapêuticas. É claro que a água morna também traz benefícios. Mas entenda que nesse contexto, a água morna não é o melhor, porque ela gera acomodação. E seja água quente ou água fria, quando você entra em contato com ela, debaixo do chuveiro, ou quando você mergulha numa piscina, fatalmente tem aquele choque. Não é assim? Muito quente ou muito gelada. Causa impacto. O ponto aqui, irmãos, a mensagem que o Senhor Jesus tem para esta igreja é que aquelas pessoas que entrem em contato com o povo de Deus precisam sofrer o impacto, como da água quente ou da água fria. Precisam perceber que o tempo é decisivo, é solene. Também precisam sentir o impacto do amor de Cristo. De pessoas que vivem a semelhança da vida que Jesus viveu. E o plano de Deus é que isso realmente impacte as pessoas. Faça as pessoas sentirem que é possível viver uma vida melhor, diferente. Existe algo a mais. Por outro lado, a água morna faz as pessoas se acalmarem. Elas vão relaxando, elas ficam acomodadas. E o que nós não podemos ter para este tempo é acomodação espiritual. Nós temos que estar atentos, de olhos abertos para aquilo que está acontecendo e aquilo que virá pela frente. A Bíblia nos orienta, nos esclarece quanto a tudo isso. E como esta igreja não causa este impacto, ela mesma está acomodada, então Jesus diz: isso me incomoda tanto que eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Porque de fato a água morna, ela pode até trazer a você um alívio num banho bem gostoso, mas para beber não tem condições. Ela faz mal para a gente, não é? Da mesma maneira, Jesus ilustrou esta questão no Sermão da Montanha, quando ele falou sobre o sal. O sal, ele tem as suas propriedades, não é? Preservação, salgar a comida. Agora, se ele perde as suas propriedades, o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5? Para nada mais serve, senão ser jogado fora, e aí é pisado pelos homens. Não cumpre o seu propósito. Quando Jesus falava à igreja de Laodiceia, ele queria dizer: é necessário que esta igreja tenha efeitos terapêuticos sobre as pessoas, trazer cura, causar impacto, abalar as estruturas da sociedade, apresentando uma opção de vida melhor, a promessa de Deus de uma vida futura, melhor e eterna. Agora, como que um cristão, uma igreja, pode saber se ainda é terapêutico? Será que eu estou exercendo este efeito, estou causando este impacto? Talvez seja uma boa pergunta a nos fazermos a nós próprios, não é? Como podemos saber? Quem sabe a resposta mais óbvia seja a seguinte: nós estamos ajudando outros a se prepararem
para este encontro com Cristo, como nós supostamente estamos nos preparando? Esse é um bom indicativo. Sabe por que o Senhor nos chama a pregar o Evangelho? Certamente não é por qualquer necessidade da parte dele. Na verdade, segundo o poder de Deus, a mensagem seria pregada de maneira muito mais fácil, rápida, do que se dependesse de um grupo de pessoas como nós. Mas o Senhor nos convida a essa tarefa pensando no nosso próprio bem-estar, para o nosso fortalecimento espiritual. Então, daí que é importante eu me preocupar com os outros, com a salvação, às vezes, de pessoas que nem estão preocupadas com isso. Você talvez já tenha acontecido com você de estar mais preocupado com a vida espiritual de alguém do que esse próprio alguém? E você ora, você intercede, você clama, e você vê a vida da pessoa, parece que a pessoa mesmo não dá a menor importância pela salvação dela. Mas você entende a importância disso. Então, é este o espírito que Deus deseja, tome conta da sua igreja. Porque na medida em que nós intercedemos por outros, trabalhamos pela salvação de outros, Deus está já nos ajudando, isso proporciona fortalecimento da nossa experiência. É por nós próprios que Jesus deixou essa tarefa sobre os nossos ombros. Então, este é um bom indicativo. Será que eu estou exercendo este papel como cristão, ou a nossa igreja o faz? A pergunta, eu estou ajudando outros a se prepararem para o céu? O grande pregador Charles Spurgeon, ele dizia assim: se você não está ajudando alguém a ir para o céu, provavelmente é porque você também não está indo para lá. E me parece uma grande verdade essa. Se eu não ajudo alguém a ir para lá, provavelmente é porque eu estou indo numa outra direção. Eu queria ler para os irmãos aqui este outro texto, do mesmo autor que mencionei agora há pouco. Ele diz assim: alguém já advertiu que não devemos estar tão envolvidos com o céu a ponto de sermos totalmente inúteis na terra. Se há um problema que esta geração não enfrenta, é esse. A verdade nua e crua é que estamos tão envolvidos com a terra que não temos nenhuma utilidade para o reino dos céus. Irmãos, não podemos viver pensando no céu de maneira que isso nos torne inúteis aqui. Mas o contrário também é um problema. Se nós vivermos focados nesta vida, não teremos nada a ver com o reino de Deus que se aproxima. Por isso Jesus orou pelos discípulos, né? Dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós fomos deixados aqui com este propósito. Vivemos aqui, mas tendo a nossa mente voltada para o reino de Deus, nos preparando, nos organizando para esta nova vida. Eu tenho aqui um texto da escritora Ellen White, uma mensagem inspirada, que ela escreveu no ano de 1880. E lá, na ocasião, ela escreveu o seguinte: se a frieza e a indiferença têm reduzido o seu senso espiritual, e se o seu interesse por aqueles que estão perecendo em seus pecados está diminuindo, é hora de se converter. A melhor opção é se envolver com esforços pessoais para salvar outros. Ao abençoá-los, você será abençoado. Irmãos, este é o plano de Deus. Veja como Deus pensou em tudo ao elaborar este plano, contando com a sua igreja. Por isso, em João 12, 25, o próprio Jesus disse: quem ama a sua vida, o que acaba acontecendo? No final vai perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Jesus sempre falou sobre a importância desta prioridade.
Quem sabe alguns digam assim: bom, pastor, mas eu sou uma testemunha silenciosa. Quem pode dizer às pessoas que eu já conduzi a Cristo apenas pelo meu testemunho silencioso, sem dizer uma palavra, apresentar um texto bíblico, sem ser assim tão direto? Queridos irmãos, é verdade que o testemunho silencioso, ele é real. Ele também produz efeitos. É parte da obra de apresentar a Cristo de maneira silenciosa, com a vida que nós vivemos, não tenha dúvidas. Aliás, um bonito sermão, se não é acompanhado por uma vida condizente, esse sermão se torna inútil. Então, a vida cristã vivida, o cristianismo praticado, ele é fundamental. Mas, irmãos, não nos esqueçamos que é necessário o crente produzir frutos. E ele deve ter ações intencionais para tanto. Em alguns momentos nós pregamos sem falar, mas em outros momentos é necessário falar. E eu quero fazer uma continha rápida com vocês aqui de algo interessante que eu encontrei. Temos uma estimativa de que lá no primeiro século, a população do Império Romano, ela girasse em torno de 180 milhões de pessoas. E foi nesse momento em que Jesus, quando voltou para o céu, deixou ali os líderes cristãos, os discípulos, e foi o início da sua igreja. Agora, lá no cenáculo, quando eles estavam orando pela descida do Espírito de Deus, a Bíblia diz que lá estavam 120 pessoas. É claro que não eram os únicos 120 cristãos, mas vamos tomar esse número aqui como base, já que é um número que a Bíblia nos dá. E já eles entendiam que a mensagem de Jesus é para todo mundo, a todas as pessoas, de todas as tribos, línguas e assim por diante. Se nós pegássemos então os 180 milhões de habitantes do Império Romano e dividíssemos por aquela igreja de 120 pessoas que estava ali no cenáculo, a proporção seria de que haveria 1,5 milhão de habitantes para cada cristão, para cada crente daquela igreja. 1,5 milhão de pessoas para cada seguidor de Jesus. Coisa terrível. Impossível, humanamente falando. Mas quando você chega lá em Atos 4, você vê que a igreja, ela já era, num curto espaço de tempo, ela já chegava a ter entre 15 e 20 mil pessoas. Irmãos, quando estudamos o livro de Atos, nós entendemos um pouquinho melhor a diferença que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, na pregação do Evangelho, na vida da igreja. Agora, tragamos para o momento atual. Vamos colocar aí os 8 bilhões de habitantes do mundo, arredondando. E peguemos apenas a igreja adventista. Não são apenas os adventistas que estão pregando em nome de Jesus. Muitos outros estão pregando e o fazem muito bem. Mas vamos pegar apenas aqueles que hoje são adventistas no mundo. Coloquemos aí um número arredondado de 22 milhões de pessoas. E se nós fizermos a mesma conta aqui, nós vamos chegar a um número interessante. Para cada um de nós adventistas, hoje nós teríamos 364 habitantes no planeta, que seriam a responsabilidade de cada um de nós. Irmãos, ainda assim, é um desafio gigantesco, porque a questão não é só numérica. Aqui uma série de outras coisas estão envolvidas. Mas veja a diferença lá do primeiro século. E mesmo com aquele desafio, falamos de uma época em que havia a opressão romana, as influências da filosofia grega, o paganismo. Mas o evangelho foi pregado em todo o mundo conhecido daqueles dias.
O que aquela igreja tinha, queridos? O Espírito de Deus, o Espírito de Elias, uma obra semelhante à de João Batista. E alguém pode dizer, mas hoje nós lutamos contra vários obstáculos, é verdade. O secularismo, o consumismo, o ateísmo e uma série de outras barreiras. Mas vejam, também, hoje nós temos coisas impensáveis para a igreja dos dias dos apóstolos. Os transportes, as comunicações. Irmãos, eu lembro que houve uma época nós não tínhamos telefone em casa, telefone fixo. Quando eu estava ali na quinta, na sexta série, alguns coleguinhas na minha classe tinham já telefone em casa, mas a maioria não tinha e nós não tínhamos. Eu sou daquela época que alguém queria ligar para a gente dava o telefone do vizinho. Ó, liga lá para o meu vizinho, o vizinho vinha chamar a gente em casa. Ó, fulano quer falar com você, vai ligar daqui 10 minutos. E depois as linhas foram se multiplicando, mas ainda assim houve uma época em que elas eram muito caras. Eu me lembro quando comecei a namorar com a minha esposa, estamos casados há 35 anos. Quando começamos a namorar, isso foi década de 80, meu cunhado na época tinha uma situação financeira muito boa. Então, além de algumas coisas que ele havia comprado, um imóvel, carros que ele sempre gostou, eu me lembro que ele possuía já 4 linhas telefônicas. E eu ficava abismado. Puxa, mas eu falava para minha esposa, minha namorada, né? Mas o seu irmão está bem demais na vida. 4 linhas telefônicas. Quem tem um pouco mais de experiência aqui sabe do que eu estou falando. Era muito dinheiro. Irmãos, como o tempo muda. Hoje, de novo, a gente não tem telefone em casa, porque não precisa, tem o celular. Então, transportes, comunicações, os direitos legais. Nós temos o direito, nós estamos respaldados por lei para estarmos aqui. Ninguém pode tirar esse direito que nós temos, pelo menos por enquanto. A existência das igrejas, das escolas, das clínicas, os apóstolos não tinham nada disso. Em Mateus 5,16, o Senhor disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não é pouco, é muito. Produz frutos. Agora, irmãos, para irmos finalizando, preciso levantar mais uma questão aqui. Se a carta a Laodiceia apresenta uma situação tão preocupante, tão diferente daquilo que vimos no ministério de João Batista, de Elias, como é que esta situação pode ser alterada? Afinal de contas, começamos falando aqui sobre a solução, não foi? A solução para Laodiceia. Como é que alguém pode deixar o estado de mornidão para uma condição de saúde espiritual, de vida espiritual vibrante? Leiamos juntos 1 João 3, verso 24. A carta do apóstolo João, capítulo 3, verso 24. João escreveu assim: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Um verdadeiro cristão, ele só é cristão se ele está tomado pelo Espírito de Cristo. O apóstolo Paulo falou isso na carta aos Romanos. Devemos ter o Espírito de Cristo. A semelhança com Cristo Jesus, mesmas intenções, mesmos valores. João Batista, quando falou sobre Jesus,
Lucas 3,16, ele disse assim: Ele vos batizará, aquele que vem, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João batizava as pessoas, mas disse: aquele que vem vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Queridos, a solução não é outra, segundo a Bíblia, a não ser a presença do Espírito Santo na vida de cada um de nós. É o batismo diário, constante, sendo repetido na experiência de cada um, com o Espírito de Deus. Não há outro caminho, não existe outra maneira para que esta situação ela seja revertida. E aí eu quero colocar um outro texto aqui, da senhora Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, um texto que eu acho que conhecemos bem todos nós. Ela diz assim: não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desempeça o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre uma enfraquecida igreja e uma congregação impenitente. Satanás não teme nossos sermões, nossos projetos, nossas intenções, nossos talentos, nossas ofertas ou qualquer outra coisa que a gente possa elaborar, colocar em prática. Não existe coisa alguma que o inimigo de Deus tema como que o povo de Deus se dê conta desta realidade. E uma igreja enfraquecida e impenitente será revolucionada. Mas, queridos, quando nós falamos de uma igreja, não se esqueça que igreja é simplesmente a somatória de todos nós. É a somatória da minha experiência com a sua e com a sua. Queridos, isso tem um custo, e o texto aqui fala. O Senhor Jesus apresenta um custo para que esta realidade seja vivida por nós. É desimpedir o caminho, tirando todos os obstáculos. Lembram-se que, quando foi anunciado o nascimento de João Batista, o anjo tinha uma mensagem para os pais. E João Batista tinha que seguir também algumas orientações. E ele foi batizado com o Espírito de Deus. A igreja tem um trabalho, tem uma obra a fazer. É limpar o caminho, abrir espaço para que o Espírito de Deus venha e tome conta. Desimpedir os caminhos, o preço é a submissão, em uma palavra. O preço é a nossa submissão. É por isso que na carta à igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus, quando fala do colírio, das vestes, né, ele diz assim: recomendo que vocês comprem de mim. Tem um preço. É a nossa decisão, é a nossa entrega, é liberarmos o espaço para que Ele realize esta obra na vida de cada um de nós. Existe um custo. E eu gostaria de finalizar justamente convidando você, de forma bem individual, a avaliar a sua experiência com Deus à luz desta expectativa criada pela profecia do profeta Malaquias. Um povo que esteja cheio do poder de Elias, que era nada mais, nada menos do que o Espírito Santo de Deus. Irmãos, a nossa tarefa é gigantesca, é sobre-humana. Qual igreja, qual pastor, quem tem a capacidade de realizar a obra que Jesus começou e deixou aqui? Mas se lembre que Jesus, antes de ir embora, Mateus 28, 18, você vai se lembrar de palavras que ele disse importantíssimas. Jesus diz assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra.
Com base nisso, ele diz: agora vocês vão fazer discípulos. Ou seja, eu tenho todo o poder. E para a tarefa que eu deixo com vocês, eu divido com vocês esse poder. Irmãos, meu desejo é que cada um de nós tenha como maior propósito, em meio às coisas da nossa vida, que são importantes e necessárias, e o Senhor Jesus disse que o nosso Deus está cuidando já de todas elas. Mas que o nosso maior propósito seja estarmos cheios do Espírito de Deus. Isso fará com que a igreja seja cheia do Espírito Santo. E quando a igreja tiver esta experiência, nós veremos as promessas da pregação do Evangelho se cumprindo. Mateus 24:14 diz: e quando o Evangelho do Reino for pregado em todos os lugares, aí virá o fim. É seu desejo ser um instrumento de Deus neste propósito? Que o Senhor seja louvado. Use a mim e a você também. Eu queria convidar a Esther. Ela vai louvar ao Senhor neste momento e depois oraremos. Para um povo que não tem mais
A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Muito obrigado, Esther. Convido você a ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor pelo encontro desta manhã, pela sua palavra e pelo sábado de oportunidades que ainda temos pela frente, não é? Vamos orar. Senhor Santo Deus e nosso Pai, em primeiro lugar, mais uma vez, Senhor, aceite aqui a nossa gratidão, porque o Senhor é quem tem cuidado de nós. A maior prova do teu cuidado é estarmos aqui em mais um dia, em mais um santo sábado, tendo oportunidades. Se nos levantamos nesta manhã é porque durante esta noite o Senhor cuidou de cada minuto, nos dando a respiração, mantendo a nossa vida. A tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, elas não têm fim. Por isso nós te louvamos, porque o Senhor olha por nós e nossos queridos também. Te agradecemos porque, apesar da nossa condição espiritual muitas vezes não ser a melhor, apesar de fazermos parte desta época em que a marca muitas vezes é o conformismo, é a falta de compromisso, o Senhor nos dá ainda a oportunidade de avaliarmos, refletirmos a nossa experiência e chegarmos à conclusão de que realmente precisamos de mais do Espírito de Cristo em nós. Como a Esther acabou de cantar aqui, a solução está em Jesus Cristo. Buscarmos cada vez mais o nosso Senhor e Salvador, para que a nossa vida cada vez mais reflita a vida que Ele viveu aqui. Que tenhamos os mesmos interesses, vivamos de acordo com os mesmos valores, tenhamos o mesmo propósito que Jesus teve, que era de salvar pessoas. E que assim pedimos, neste momento, que o Senhor nos use, conforme a decisão que tomamos aqui, cada um de nós sejamos um instrumento poderoso nas tuas mãos, onde estivermos, para que o teu Espírito, através de nós, apresente Cristo Jesus às pessoas que precisam conhecer o Evangelho, saber de que em breve vamos ter um encontro pessoalmente contigo, para que cumpramos o papel pelo qual existe esta igreja, prepararmos um povo para estar diante de Jesus Cristo. Enquanto isso se passa, nós temos aqui na nossa vida também, Senhor, temos as nossas lutas, necessidades, as coisas do dia a dia. Todos nós aqui carregamos problemas, enfrentamos provas, sejam de questão material, talvez alguns estejam doentes, quem sabe alguns tenham problemas emocionais, quem sabe nós tenhamos aqui famílias vivendo alguma crise. Não importa qual seja a situação, mas os problemas aqui da nossa vida, Senhor, também deixamos aos teus cuidados. Lembrando que o Senhor Jesus já nos ensinou de que todas estas coisas o nosso Pai está cuidando. Confiamos de que o Senhor vai fazer a tua vontade em nós e nos assuntos que são importantes para nós também. Agora pedimos, Senhor, que continue conosco na continuação deste santo dia, que seja uma tarde de sábado feliz na tua presença com os nossos irmãos, principalmente um momento, uma tarde feliz pela certeza de termos a salvação através de Cristo Jesus. Por Ele oramos e de novo agradecemos. Amém. Que a graça
amor de Deus o Pai e a